respondendo aqui a pessoas que estão me pedindo autorização, e gostaria de agradecer também o espaço na agenda aí do professor Carlotti e da professora Maria Arminda, que foi negociado já há um tempo atrás. A mesma negociação eu estou fazendo também com a outra chapa, né? Porque teremos também, se tudo der certo, também essa conversa com a outra chapa. Então, esses são os meus primeiros agradecimentos. O outro fato que eu queria falar é que esse grupo assim, se tornou muito ativo, né, em parte pelo encontro de docentes, que 3 dos presentes aqui ajudaram a organizar, e têm organizado ao longo já de muitos anos, que é um fórum assim, de discussão, e desse fórum e dessa lista também saiu uma carta de reivindicações que nós entregamos, dos presentes aqui, eu e o Bruno, entregamos pessoalmente ao professor Carlotti, lá na reitoria, e o professor Carlotti deu atenção a essa carta, implantou várias das reivindicações nossas no programa de ação deles. Eu mandei esse programa para vocês, talvez depois da reunião eu também envie novamente junto com a nossa carta, que vocês podem cotejar, né, o que nós pedimos e o que está elencado no programa de ação da chapa, para vocês terem as suas próprias conclusões. A outra coisa que o Bruno também me pediu para destacar aqui na reunião de hoje são, vamos dizer assim, as regras básicas, né, da nossa conversa, que seria assim: o professor Carlotti e a professora Maria Arminda vão falar um pouquinho deles, da chapa, das ideias deles, talvez 5, 10, 15 minutos aí, e em seguida a gente vai ter a fase que nos interessa bastante, que é de perguntas, né? Essas perguntas a gente achou por bem, não tão rigidamente, mas mais ou menos 1 minuto para o professor se manifestar, fazer a sua pergunta, as suas considerações, e em seguida de 3 minutos de resposta pelo professor Carlotti ou pela professora Maria Arminda. Eles vão decidir, né, ou o docente vai pedir especificamente que um se manifeste. Então, 3 minutos, né? E a ordem de perguntas é a ordem de levantar a mão, né? Que a gente não achou nenhuma maneira melhor que essa, então tem a mãozinha ali embaixo na barra inferior, vocês podem ir apertando, e eu e o Bruno vamos estar controlando um pouquinho esse sistema. Bom, eu queria, então, para finalizar, eu fiz fazer uma pequena apresentação do professor Carlotti. Ele talvez já falar dele próprio, mas eu já peguei só 3 ou 4 linhas do currículo dele, que está na chapa, né? Ele é o neurocirurgião do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ele é pesquisador do CNPq nível 1C, professor titular, né, tem que ser para ser candidato a reitor. Ele foi diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e pró-reitor de pós-graduação nessa última gestão. Ele tem também umas 200 publicações, com mais de quase 20 mil citações, um índice H de 54. E a professora Maria Arminda, ela é socióloga, professora titular também, pesquisadora 1A do CNPq, foi diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. E atualmente é coordenadora do escritório USP Mulheres. Então, sintam-se em casa, professores, muito obrigado, e a palavra, então, fica com o professor Carlotti. Marcílio, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Nós sabemos que esse grupo de discussão tem se tornado bastante relevante na universidade, não só pelas discussões que vocês têm feito, mas pelas reuniões anuais que vocês colocam também, discutindo o assunto de docentes, a carreira docentes, assuntos correlatos, e é um prazer para nós conversarmos. Eu preparei uma fala bastante objetiva,
com assuntos que eu acho que é de interesse de vocês, como avaliação docente, carreira docente e contratação docente. E outra característica que vocês vão ver também é bastante objetividade. Então, eu gostaria que a professora Maria Arminda fizesse uma abertura aí para a apresentação da nossa chapa em alguns minutos, e depois eu já passaria para essa discussão, Marcílio, e aí nós podemos abrir para as perguntas. Acho que fica bem tranquilo para nós utilizarmos melhor o tempo. Então, professora Maria Arminda, a senhora faz uma breve abertura aí do porquê da nossa chapa, por favor? Faço sim. Obrigada, Carlote. Obrigada, Marcílio. Quero cumprimentar todas e todos, falar do meu apreço por esse grupo que faz aquele evento que eu acho anual, que eu acho absolutamente notável. Esse ano até falei para o Marcílio que foi o primeiro ano, porque foi muito rápido, que eu não ia poder participar, que é por causa do horário da minha aula, e eu lamentei muitíssimo. Acho que é muito importante a atividade também que vocês fazem em todos os outros setores. E eu queria dizer que, no fundo, a pergunta que geral que é preciso formular é: por que essa chapa? E, segundo, por que esse programa? Por que essa chapa? É claro que ela está baseada numa afinidade, né? Numa afinidade pessoal, naturalmente, mas também de ideias, uma afinidade substantiva. E como é que essa afinidade foi sendo construída? Eu conheço o professor Carlotti desde 2010, ano em que eu me tornei pró-reitora de Cultura e Extensão, e o Carlotti era um dos adjuntos do professor Varran na pró-reitoria de pós-graduação. E as duas pró-reitorias, naquele prédio, que era o novo, agora é o antigo prédio da reitoria, as portas eram próximas, né? A gente convivia, inclusive, muito ali, e fizemos atividades em conjunto, a pró-reitoria de Cultura e Extensão e a pró-reitoria de pós-graduação. E de lá para cá nós tivemos vários encontros, né? Encontros institucionais, é claro, e encontros do ponto de vista de ideias e de concepções sobre a universidade. Naquele período posterior, o Carlotti se tornou diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão, dirigiu o Conselho Gestor do campus de Ribeirão, e o campus de Ribeirão tem uma área de cultura e extensão muito ativa, muito importante, e eu ia muito a Ribeirão e convivia com o Carlotti como diretor da Faculdade de Medicina. Depois ele se tornou pró-reitor e eu virei diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e a faculdade tem mais de 20 programas de pós-graduação, e, portanto, ela em si mesma é muito extensa, né, do ponto de vista do volume, do tamanho, mas ela é também uma instituição muito ativa na proposição de políticas, na participação na elaboração de políticas, e o Carlotti tinha uma participação muito importante no debate sobre a pós-graduação. Ele foi inúmeras vezes lá na faculdade, e eu recebi inúmeras vezes, às vezes o Paulo que recebeu, porque eu nem tinha espaço na agenda para recebê-lo, tal foi o número de vezes que ele se dirigiu à Faculdade de Filosofia. E ele se tornou um pró-reitor muito admirado na minha escola, o que é interessante, porque a Faculdade de Filosofia é também uma instituição que pensa muito criticamente o conjunto das questões na universidade.
E a outra coisa é que eu me tornei coordenadora do escritório USP Mulheres. Eu, por economia de tempo, não vou levantar todas as questões, eu só gostaria de dizer que eu resisti muito a ir para o escritório, mas gostei, encarei como um desafio importantíssimo. Eu resisti porque eu dirigi uma faculdade do porte da Faculdade de Filosofia. Outro dia eu falei que ela tinha 19 mil alunos com a extensão, parece que já ultrapassou 20 mil. Então, se tem uma ideia do volume das questões envolvidas, e também porque meu campo de pesquisa não é exatamente gênero, embora as questões de gênero sempre foram muito importantes na minha trajetória. Toda mulher sabe que, mesmo na universidade, quando começa a galgar posições, sobretudo aí, mas não só, nunca é fácil, né? É muito mais difícil. Os dados revelam que em 10 anos, praticamente nada mudou no campo do gênero na USP. Né? Nós temos 61% de professores homens, 39% mulheres, desses 39, 30% chega ao fim da carreira e 27% em gestão, a chamada gestão. Mas gestão é tudo, até chefias, coordenadorias, a USP coleta os dados assim. Isso é um padrão que se manteve, e eu percebi também, e, sobretudo, com a pandemia, essas situações se agravaram, tanto para professoras como para funcionárias que tinham que desenvolver as suas atividades estando em casa, com os filhos em casa, sem creche, sem escola, e outras situações muito agravosas em relação à condição de gênero, como, por exemplo, descobrir que, em certas áreas, as professoras são afastadas da pós-graduação quando estão em licença maternidade, porque a produção baixa, né? Então, só são readmitidas depois que elas saem da licença e voltam a produzir. Quer dizer, precisa mostrar que tem produção, que o regime probatório era muito insensível a essa condição, sobretudo no período da pandemia, e que a maternidade na USP acontece especialmente no nível do doutorado, mas tem também, né, entre as docentes, entre as funcionárias, naturalmente tem, e no mestrado é muito baixa a incidência, e na graduação também. E que a universidade ela dá 6 meses de licença, mas a bolsa é só 4 meses. Enfim, havia um conjunto de questões que eu percebi, como o escritório é uma agência assessora, que eu precisava das pró-reitorias para realizar. E eu encontrei guarida, encontrei uma acolhida muito grande na pró-reitoria de pós-graduação. Quer dizer, o Carlotti se revelou um pró-reitor muito sensível em relação à questão de gênero. Foi aí que aquelas portarias saíram, né, de extensão do regime probatório, que não pode afastar a professora porque está em licença maternidade, aí os 2 meses suplementares da bolsa, né, quando as doutorandas estão em licença maternidade, uma bolsa para o pai também de 1 mês, enfim, um conjunto de coisas que eu não. E aí nosso relacionamento se estreitou, fizemos aquele evento Mulheres na Ciência, e eu gosto de ser muito justa, também tive uma boa relação, uma acolhida na pró-reitoria de graduação, tanto que, a partir do ano que vem, teremos um curso online sobre direitos e sobre equidade de gênero, etc., que será
um curso para todos os calouros da USP, enfim. E quando começamos, quando o Carlotti conversou comigo, eu pensei muito se eu deveria voltar a essa, no fundo, a me candidatar para exercer um cargo na USP. Por muitos motivos, eu já estou há muito tempo na chamada gestão, há um ônus pessoal nisso, todo mundo sabe, há um ônus também acadêmico. Eu mantenho a minha atividade acadêmica, a produção, mas é um ônus pessoal enorme, e o pessoal não é só pessoal, é da família em conjunto. Enfim, aí, conversando com o Carlotti, eu disse: Carlotti, olha, eu penso algumas questões para a universidade. Escrevi 2, 3 páginas, mostrei para ele, 3, 4, não sei, umas 2, o número não importa. E o que eu achava que a universidade deveria ter como norte. Ele leu, gostou, começamos a conversar, ele propôs outras questões, enfim, nós estamos ampliando as conversas e resultou neste programa USP Viva, né? Que é uma universidade com toda a pujança que uma universidade deva ter, e, ao mesmo tempo, com esse subtítulo: Responsabilidade Social, Protagonismo e Excelência. Se olharmos esse subtítulo, o que está já dito de saída é que nós imaginamos, para que a USP seja uma instituição viva e em condições de se apresentar como uma instituição de vanguarda, ou de se constituir, melhor dizendo, como uma instituição de vanguarda, que é a proposta desse programa, uma proposta claramente de mudança, tem ousadia na proposta, né? Por isso, aqui, a epígrafe, que é o Reobaldo, né, Guimarães Rosa, dizendo que a vida exige coragem, e mesmo no meio da maior tristeza, isso já anuncia a construção do programa, um diagnóstico sobre a nossa situação, sobre este país geral, um outro sobre a USP, e, a partir daí, a construção de um programa com propostas. Tá? Bom, por que o diagnóstico sobre o Brasil? Porque o programa afirma um princípio que é um princípio geral. A universidade talvez seja das últimas instituições civilizatórias do Brasil hoje, com o negacionismo em todas as dimensões, inclusive da ciência, com o desmonte das nossas instituições de pesquisa, enfim, todos os ataques que a universidade tem sofrido. De outro lado, como neste contexto de tristeza, para voltar à epígrafe, né, mais de 600 mil mortos, isso é uma chaga na vida brasileira, e muitos desses poderiam ter sido evitados, a universidade respondeu, por meio das suas pesquisas, com muita força a essa questão do enfrentamento da pandemia. Então, o programa foi construído tendo como norte, primeiro, a universidade como um agente público e, ao mesmo tempo, como um agente de produção da ciência de excelência, portanto, vanguarda. E começa com uma discussão sobre a inclusão social como um papel público, afirmando que não há uma disjuntiva entre inclusão e excelência, ao contrário, o mundo é diverso,
A diversidade do mundo, ela é riqueza, e como é que vamos responder a isso? E a outra coisa é que a universidade tem que ser uma instituição transparente do diálogo e transparente do diálogo, eu já estou terminando, professor, transparente do diálogo e tem que ter uma bom, obrigado, gestão Arminda. para a comunidade, né? E não decisões de gabinete e o administrativismo que tem nos assolado, né? Então, no campo da inclusão, políticas de permanência agressivas, a Pró-Reitoria de Inclusão, como outras instituições importantes têm, e no campo da relação com a comunidade, cinco temas fundamentais: gestão para as pessoas, ensino de qualidade inclusivo, pesquisa de excelência e inovação, universidade transparente, compromisso social. O programa está sendo construído a partir daí, são metas arrojadas, mais uma perspectiva pensando a sociabilidade acadêmica, a convivência e, ao mesmo tempo, uma gestão para as pessoas. Eu poderia dizer muito mais, mas o importante é conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Maria Arminda. Agora, professor Carlotti, por favor. Isso, eu vou fazer uma apresentação bastante objetiva, Marcílio, em pontos que eu imagino que sejam de interesse de vocês, desse grupo que está discutindo. Obviamente, vocês têm acesso ao nosso programa, nós iremos visitar as unidades, mas eu começarei falando sobre avaliação docente, tá? Que eu acho que é um item que interessa os professores associados. Bom, hoje, a avaliação docente, ela se localiza dentro da CPA, que basicamente nós temos 3 órgãos: uma comissão plenária e 2 comissões, que é a comissão de atividade docente e a outra atividades institucionais, que é a CAD e a CAI. O Marcílio, ele coordenou a CAD por alguns anos, e ele conhece bem esse sistema, e eu acho que ele está bem montado, ele está bem descrito nos nossos documentos, mas ele não tem funcionado a contento, como eu vou comentar com vocês. O outro que nós temos também, que é, de certa forma, a avaliação docente, é a CERT, que é um outro órgão fora desse esquema, né, uma comissão assessora da reitoria, mas que eu já adianto para vocês que eu não vejo sentido da CERT hoje diante da comissão plenária, da CAD e da CAI. Eu acho que a CERT está com um órgão meio paralelo, meio assessor, que ela não conversa muito bem com a CAD e com a CAI, mas quando ela toma uma decisão, a CP, a comissão plenária, é um órgão de recurso para a CERT, ela não conversa com o projeto acadêmico, ela não conversa com o projeto institucional, ela não avalia esses ciclos avaliativos que estão presentes, né, nos nossos regimentos. Então, eu acho que não tem sentido, Marcílio, a CERT continuar dentro do regramento atual. Eu colocaria toda a nossa avaliação docente na CAD e a comissão plenária como um órgão orientador de tudo isso. Agora, se eu não estou propondo nenhuma mudança, por que nós tivemos tanto problema na avaliação docente, nessa progressão na carreira horizontal que foi feito para essas estruturas? A impressão que eu tenho é que elas não foram utilizadas como deveriam ser, como elas estariam propostas. Qual que é a ideia quando você vai ver os documentos? Bom, a CAD, primeiro seria um projeto cíclico, e a avaliação de docente seria bastante atrelada à avaliação da unidade. Então, você teria uma avaliação, por exemplo, da unidade a cada 5 anos, e a cada ano 20% dos docentes seriam avaliados, porque seriam muitas pessoas para serem avaliados em conjunto no ano. Então, isso poderia ser implementado. Então, isso acabou não acontecendo, né? Esse ciclo, nós tivemos uma progressão horizontal desacoplada dessa avaliação periódica que deveria ser feito, mas a CAD deveria ter dado início a esse processo, a comissão plenária deveria ter avaliado esse processo e depois o processo ter iniciado.
Então, o que nós tivemos na realidade? Nós tivemos a CAD fazendo uma proposição inicial, lá em fevereiro de 2020, foram apresentados alguns princípios, a comissão plenária tomou conhecimento desses princípios, mas ficou se discutir, outras reuniões deveriam acontecer e acabaram não acontecendo. Aí, em maio ou junho, se não me engano, nós tivemos um edital ad referendo para fazer a progressão, edital esse que só foi referendado depois de 1 ano e 3 meses, quando finalizava a avaliação, e a comissão plenária deveria ter estabelecido critérios, que eu acredito deveriam ter sido estabelecidos antes do começo da avaliação, e só foi feito no final. E não teve nenhuma reunião da comissão plenária durante todo esse tempo, né? Desde fevereiro de 2020 até agosto de 21, quando o projeto ele estava terminando. Então, o problema não me parece ser da estrutura da CAD, da CAI e da comissão plenária. Acho que o problema é não ter sido utilizada essas instâncias para tomarem decisões como deveriam ser. Então, quando você não segue esse ritual, quando você não segue a sequência, eu acho que acaba acontecendo esse tipo de... Então, eu não mudaria o sistema de avaliação, eu manteria essa estrutura que existe atual, exceto a retirada da CERT, né, como eu já disse, mas que os órgãos atuassem realmente conforme está escrito, conforme está planejado. Um estimula, o outro avalia, devolve, e o processo só se inicia quando existe um entendimento esses órgãos. Bom, agora esse processo ele está indo numa fase recursal, né? Eu não sei exatamente quando ele vai terminar, mas eu imagino que isso até caia já na gestão da próxima reitoria, né, que assume a partir de 25 de janeiro. Então, o que eu queria, se isso realmente acontecer, se não terminar antes, eu queria dizer que é um compromisso nosso que toda a previsão regimental vai ser seguida a partir de então. Tá? Então, a CP realmente vai atuar, a CAD vai atuar, e nós vamos terminar esse processo, se já não tiver terminado, da maneira melhor possível, da maneira mais rápida possível, para que nós não possamos ficar com essa pendência em relação à avaliação docente. Bom, o outro assunto que eu queria comentar com vocês é sobre carreira docente. Eu vejo 2 grandes definidores em relação à carreira docente. Fatores internos e outros fatores externos. Os fatores internos nós estamos habituados, né, salário, contratação docentes, mas um item que é muitas vezes esquecido são esses fatores externos. O que eu chamo de fatores externos? Nós temos várias legislações de maneira progressiva, quase que continuada e cíclica, para a retirada de algumas condições interessantes para o docente, principalmente em relação à legislação previdenciária. Então, nós tivemos uma modificação em 2003, depois 2013, com 10 anos. Agora nós tivemos uma com 2020, somente com 7 anos. Então, esses intervalos estão diminuindo, esses intervalos estão tirando direito dos nossos docentes. Isso está tornando a carreira docente muito pouco atrativa para quem ou é jovem e pode considerar em sair da carreira docente, ou mesmo não entrar na carreira docente. Eu, quando entrei, 2 coisas me motivaram. Uma, que eu poderia fazer uma atividade profissional melhor do que eu fazia na atividade privada, e a outra, que eu teria uma certa garantia de aposentadoria, já que eu sabia que o salário não seria tão bom quanto eu poderia ter na iniciativa privada. Então, se nós tirarmos todos esses direitos, as incorporações, vocês sabem também, aquele 1/10 que nós incorporávamos para cargos também desapareceram agora durante a pandemia, e eu fico preocupada que nos próximos meses, aí nos próximos anos, nós tenhamos a mesma disposição do Legislativo e do Executivo em relação à sexta parte, à incorporação de quinquênio. Então, nós estamos perdendo esses que são considerados, por quem faz a legislação, de privilégios. Não estamos tendo uma recuperação salarial com a mesma intensidade dessas perdas, e então nós podemos ter problema. Então, o que nós estamos propondo em diversos momentos da nossa chapa,
que essas ações externas também têm que ser vistas com intensidade pela universidade, para que nós possamos falar com o legislativo, falar com o executivo e evitar que essas perdas continuem e até que haja alguma reversão desse posicionamento, por exemplo, permitindo que algum mecanismo que a universidade faça alguma recomposição para quem não tem o salário integral lá no futuro. Já que a universidade vai diminuir o aporte aos aposentados, quando nós só tivemos aposentados depois de 2003, por exemplo, então hoje é em torno de 27%, 29% do comprometimento com o aposentado, então isso vai a zero, né? Quando o pessoal antes de 2003, todo mundo sair do sistema, então talvez um mecanismo compensatório seria interessante. Nós precisamos discutir agora, não adianta discutir daqui a 10, 20 anos, porque aí o tempo já passou. Em relação a medidas internas, hoje vocês sabem que a universidade tem um conforto muito grande orçamentário, nós estamos com 70% de comprometimento se nós considerarmos o ano, 63% se nós considerarmos o último mês, mas em compensação, os nossos servidores técnicos administrativos e docentes, ao contrário, estão desestimulados, com salário baixo, alguns se demitindo da universidade, com baixa capacidade de nós atrairmos novos talentos. Então, nós precisamos fazer algumas medidas rápidas para fazer essa recomposição e, felizmente, nós temos condições financeiras para fazer isso. Então, a reposição do ano de 20, da inflação de 20, de 21, obviamente é obrigatório no próprio dissídio que nós vamos ter em março. E são valores altos. A inflação pelo IPCA em 2020 em torno de 4,5%. O previsto para 21 já é 8,5%. Então, são 13% que nós estamos perdendo de poder aquisitivo em 2 anos. E se nós fazermos essa recomposição, vai impactar em torno de 9% na nossa folha. Então, de 70% nós passamos para 79%, que é um valor plenamente aceitável e ainda nos dá espaço para fazer alguma contratação de docentes. Nós fizemos em torno de 600 contratações, nós vamos utilizar em torno de 2% a 3% do nosso orçamento, ainda baixar valor abaixo dos 85% preconizados pela nossa lei de responsabilidade, dando espaço para alguma contratação de servidores também. Então, eu acho que isso nós precisamos avaliar, esse meio externo e meio interno. Em relação à contratação docente, eu vejo que nós vínhamos lá até 10 anos atrás, uma reposição automática de docente. Eu fui contratado dessa forma, professor que me antecedeu, ele se aposentou, 2 anos antes, vinha uma vaga para nós sermos contratados. Então, esse modelo desapareceu, né, com o problema da pandemia, e nós passamos a contratar através de editais. Então, nós tivemos o JP-FAPESP, nós tivemos o edital CAPES, agora, mais recentemente, o edital que considerava projetos com grande volume financeiro. Então, nós mudamos para uma reposição automática, para uma reposição através de projetos. Mas falta, a meu ver, na universidade, um plano plurianual, uma política de contratação docente. Então, é isso que eu gostaria de fazer logo no começo do ano, para nós evitarmos o atendimento de balcão e termos um plano de contratação docente, que pode ser um misto dos 2 modelos. Nós podemos imaginar alguma porcentagem de reposição automática, alguma porcentagem de reposição através de projetos de excelência, mas sempre pensando nas 3 vertentes. Acho que nós não podemos utilizar só a pesquisa como uma vertente de contratação. Eu usaria tanto a pesquisa, quanto a extensão, quanto o ensino. Então, projetos de excelência, num desses, podemos dividir 1/3, 1/3 e 1/3, por exemplo. Mas um projeto de excelência no ensino seria encaminhado para a reitoria e teríamos um julgamento e nós poderíamos fazer essas contratações. Obviamente que o nosso passado, quer dizer, as vagas que já aconteceram, muito provavelmente nós vamos ter que dar maior peso à reposição, porque os departamentos estão precisando, as unidades estão precisando, mas principalmente para o futuro, que a partir de agora nós vamos ter um número grande de vagas por aposentadorias, eu acho que nós deveríamos pensar numa atividade mais equilibrada entre essas novas perspectivas e as vagas
para que nós possamos dar à universidade uma certa mobilidade, uma certa busca da excelência, uma certa busca de novos projetos, novos métodos de ensino, novos cenários de ensino, pesquisa interdisciplinar e assim por diante. Acho que daria um dinamismo maior à contratação de docentes pela universidade. Marcílio, eram esses 3 pontos principais que eu queria comentar, que eu acho que são de maior de interesse, e estamos aí abertos à pergunta desses pontos que eu comentei e qualquer ponto que vocês queiram abordar, nós estamos aqui para conversar. Muito obrigado. Obrigado, Carlote. Professor Carlote, eu esqueci de dizer, o Bruno pediu para alertar uma ligação para mim antes de começar, e eu me esqueci de dizer que nós terminamos 18h30, tá? Então, começa 17h30, começou, né? 16h30, e termina 18h30, e aí passamos agora para... Professor Marcílio, eu só Pois queria não. dizer que talvez Desculpa. 18h10, assim, eu tenho que sair, porque eu tenho um encontro com professoras que Tá pediram certo. para falar comigo. Claro, claro. Na hora, se quiser se despedir também, fique à vontade. Obrigada. Então, nós vamos passar. O Bruno acho que está tomando conta aí da lista, né, Bruno? Então, vamos lá. Então, como para quem não chegou depois, a gente está pensando em 1 minuto de pergunta, mais ou menos, para o docente se exprimir, e 3 minutos para as respostas. Então, é isso. Obrigado. Então, eu estou com as inscrições aqui, eu só queria pedir, estou anotando aqui a sequência. Então, 1 minuto para falar, 3 minutos para responder, e não esquecer de abaixar a mãozinha depois que falar, porque senão a gente vai ficar confuso aqui. Flávio Teixeira da Silva, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou aqui da Escola de Engenharia de Lorena. Eu queria cumprimentar o professor Carlote, a professora Maria Hermínia, pela candidatura à reitoria, e dizer o seguinte: eu li o programa que vocês escreveram e também li o programa da outra chapa. É um programa de vocês, é um programa bastante ambicioso, vai precisar aí de muita gente para poder fazer com que esse programa seja executado. Eu, particularmente, gostei muito do programa. Tem uma questão que eu gostaria, eu tenho uma questão que eu gostaria de vê-la respondida por vocês. Com relação ao descumprimento, já quase que cotidiano, do desrespeito às normas, os regimentos dentro da universidade. Parece que o exemplo parece que vem de cima. Eu vou citar aqui um ponto, que é a questão da progressão horizontal, que é uma coisa que interessa a gente. O que aconteceu durante esse processo? Houve um edital e, de repente, as orientações que nós recebemos é que nós teríamos que fazer uma hierarquização. Depois, essa hierarquização sumiu, não precisava mais fazer a hierarquização. Num outro momento, o que se estabeleceu? Agora a gente tem que classificar os docentes com pontuações de 1 a 3. Isso gerou um problema muito grande aqui na nossa unidade, porque nós temos o nosso projeto acadêmico da unidade, dos departamentos, era um projeto muito objetivo e muito claro. Mas cada docente tinha lá que cumprir metas qualitativas e quantitativas. Essas metas quantitativas levavam a uma pontuação em função de trabalhos publicados, projetos aprovados, e assim vai. Quer dizer, é muito objetivo o nosso programa. Professor Flávio, se o senhor puder... Tá bom, tá. Quando houve essa nova nomenclatura no meio do jogo, o que aconteceu? Bagunçou tudo aqui dentro, e aí as pessoas precisaram fazer um esforço medonho para chegar a algum lugar. E isso prejudicou o nosso processo. Mas a gente vê também, a gente chegou a perder bolsa de pós-doc aqui por descumprimento de edital. E aí nós fomos recorrer, e a quem nós recorremos? Então aí você tem que ir lá, o diretor da unidade é que pede para a assessoria jurídica, né, para resolver o problema. A gente
isso é uma coisa que tem ocorrido muito frequentemente. Desculpa ter me alongado aí, além do lindo. Obrigado, professor Flávio. Professor Carlotti ou professora Maria Arminda? Quem responde? Flávio, eu acho que isso faz parte de uma falta de seguir algumas premissas, né? O que eu acho que nós temos que ter na gestão? Primeiro, conversar para saber aquilo que nós estamos tratando e ter o máximo de informações sobre aquele assunto. Depois, fazer um planejamento de como nós vamos executar e aí, nessa fase de planejamento, escutar pessoas experientes sobre aquele assunto. E aí, no fim, você implementa. Tá? Então, quando você faz isso, implementa com qualidade, o processo flui com uma relativa tranquilidade. Agora, se você não segue os passos anteriores e você implementa alguma coisa sem deixar muito claro, sem conversar muito com quem poderia colaborar, isso acaba acontecendo. Então, você precisa mudar de rumo. Bom, está acontecendo isso, o pessoal está reclamando. Não, então vamos fazer isso para o pessoal não reclamar muito. Não, agora não deu certo, aí volta. Então, essa sequência é um convite para indisposição, para atrito. Eu conversei com várias pessoas que fizeram avaliação, e não são só os candidatos, não. Pessoas que participavam do processo de avaliação mesmo, bastante inconformada. Poxa, mas eu fiz isso e não deu certo, por que precisei fazer isso? Então, mas no final, Flávio, eu acho que é não seguir o protocolo que estava escrito, que estava combinado, que deveria ser feito. Quando você não dialoga, quando você não planeja, eu acho que o resultado não é bom, né? Então, você deixa uma coisa que era para ser super interessante, que é a progressão, para todo mundo ficar contente, no fim, mesmo quem progrediu acaba ficando descontente quando você tem esse processo um pouco tumultuado. Bom, a regra disso, Flávio, a resposta a isso é seguir o que está escrito, seguir o que está combinado, seguir o que a academia preconiza, seguir um sugere, outro prepara, o outro avalia, o outro aprova. Quer dizer, nós já temos alguns exemplos na universidade que isso funciona, que isso atende às nossas necessidades. Agora, precisa seguir o que estava escrito. Quando você não segue, quando você toma decisões muito individuais, eu acho que é um convite para você ter problema. Muito rapidamente, eu queria chamar a atenção, Flávio, para duas coisas. A institucionalidade ela é fundamental, quer dizer, se construiu a CAI, a CAD, a plenária, isso tem que ser seguido, porque são regras que foram acordadas. E a outra coisa é a valorização do projeto acadêmico. Eu era diretora quando foi feito o projeto acadêmico da minha faculdade, foi muito seriamente discutido, foram reuniões e reuniões. É preciso retornar um pouco à autonomia das faculdades, quer dizer, ou das unidades. Foi aprovado na congregação. Como é que faz agora? E, finalmente, eu participei da banca no meu departamento. Cada hora chegava uma regra. E nós ficávamos um pouco desorientados. Aí, bom, não, agora a regra é essa, seguimos, está voltando para trás. Isso não pode. As instituições, para usar um pleonasmo, têm uma institucionalidade que tem que ser respeitada. Obrigado, professora Maria Arminda. O próximo na lista é o professor Luiz Fernando Ramos. Por favor, Luiz Fernando. Boa tarde a todos. Cumprimentando o professor Carlotti, a professora Arminda. Eu sou professor titular da ECA, do Departamento de Artes Cênicas. Digo de antemão que estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu fui vice do professor Marcílio como representante dos associados na congregação na sua primeira gestão, e agora que eu ocupava o lugar que o professor Bruno ocupa hoje, mas continuei convivendo com eles e faço parte do grupo que tem organizado esses encontros anuais já faz 5 anos. A minha pergunta é bem objetiva, na verdade eu até brinco que talvez eu, de antemão, digo que eu apoio a chapa de vocês,
estou dentro da ECA com alguns docentes trabalhando pela chapa de vocês, estarei com vocês quarta-feira no encontro que vocês terão lá na nossa congregação. Mas eu brinco que essa pergunta que eu vou fazer talvez seja uma pergunta difícil, porque é aquela pergunta do candidato a presidente se ele acredita em Deus, né? A pergunta é difícil por quê? Porque ela tenta atender alguém que não está representado em nenhuma instância da USP, que são os chamados professores substitutos, que têm sido contratados para contratos de 1 ano e meio, 2 anos, e ganham R$ 1.800 para fazer exatamente o que os professores da RDIDP fazem. Os professores da RDIDP provavelmente se sentem muito constrangidos com isso, mas, afinal, eles estão tendo a colaboração desses docentes para darem menos aulas do que eles teriam que dar em departamentos que estão carentes de professores, como é o caso do meu. Então, ninguém defende esses supostos docentes substitutos. Eu sei que foi criado essa figura lá atrás para atender a contratação de técnicos, mas ela vem sendo usada a mão cheia pela atual gestão para suprir as faltas, e é indigno. Parece a Inglaterra do século XIX, quer dizer, você tem um excesso de mão de obra e você rebaixa o salário, e aí esses docentes que são jovens docentes, jovens doutores, que estão aceitando trabalhar por essa mixaria, porque não tem uma outra opção. Então, eu queria saber qual é a política de vocês em relação a esses concursos, porque também é complicado. Não, vamos parar com esses concursos e vai deixar os departamentos sem contratação. Então, eu queria saber qual é a posição filosófica que você tem, Carlote, você, Maria Arminda, quanto a isso. Obrigado. Luiz, nós estamos no momento atual que nós podemos fazer uma recomposição com docentes definitivos para os departamentos. Então, eu acho que a universidade deve, entre aspas, apostar nessa característica de docente. O docente substituto, temporário, que recebe acho que são R$ 1.800 por mês, alguma coisa assim, acho que não é o padrão para esse docente, não é a solução para esse docente. E tem desconto ainda, tem desconto, é menos, Vitor. Não é uma solução para o departamento e não é uma solução para a universidade. Eu acredito que a função desse docente, acho que pode ser feito por o PART, eu acho interessante, o programa PART com o pós-doc. Mesmo nas universidades europeias, eles contratam doutorandos para fazer alguma atividade, mas isso faz parte do modelo e não é um ajuste, não é um remendo do que você vai fazer. Então, eu acho que nós precisamos aumentar o número de docentes realmente que fazem todas as atividades, para que nós possamos ter um corpo na USP forte e não um meio docente, um docente que não possa exercer suas atividades, porque eu acho que você não resolve a carreira desse jovem, você prejudica, às vezes, até esse jovem, ele vê numa oportunidade dele depois entrar na carreira, mas isso às vezes demora, às vezes ele perde, não abre a vaga para ele. Então, eu não acho um modo correto, Luiz, de nós fazermos a condução de uma universidade que quer ser de ponta, quer ser inovadora, que quer ensinar junto com pesquisa e que quer melhorar a qualificação dos seus alunos. Se houve uma necessidade durante esse tempo, eu não vou julgar, mas eu acho que a ideia é que nós utilizemos docentes realmente com toda a potencialidade para fazer, e não utilizar alguém com um pagamento ruim para só nós podermos cobrir alguma deficiência que nós temos. Eu acho que não ajuda esse professor, não ajuda a universidade, só distorce o nosso sistema de ensino. Então, a ideia de nós fazermos uma reposição com professores que realmente possam exercer o RDIDP em toda a sua plenitude. Eu acho que isso é o perfil que nós queremos de docentes. E tem oportunidade agora, né? Então, eu concordo, Luiz Fernando, com você, é uma situação bastante indigna. Eu vejo aqueles professores fazem concurso para ganhar R$ 1.800 e ainda por cima tem um desconto. Isso, de um lado, diz respeito a um barateamento da nossa função, né? E utilizando
porque como a universidade, as universidades, mas a USP e outras universidades não têm aberto concursos no ritmo que acontecia, e nós continuamos qualificando, então fica quase como um exército de reserva aí, e que aceitam situações indignas. Então, em primeiro lugar, a curto prazo, isso leva à construção de uma carreira acadêmica barateada e vai ter efeito sobre isso. Do ponto de vista da universidade, quer dizer, em primeiro lugar, eu acentuaria a desumanidade que isso diz respeito. Mas, do ponto de vista da universidade, a curto prazo, não é possível se manter numa universidade de excelência quando você trabalha com professores que estão dando aula e que, mesmo que quisessem, eles não podem fazer pesquisa, porque eles não têm condições com esse salário. Então, isso tem que ser tem que enfrentar isso. Quando eu virei professora da USP, até muito pouco tempo, essa figura não existia. Isso foi um arremedo, uma espécie de remendo para não contratar e, ao mesmo tempo, com efeitos horríveis, até na convivência. Outro dia, um desses professores na minha faculdade da minha faculdade, né, disse que ele ia trazer um material de pesquisa e disse: só que eu não posso levar logo, porque eu tenho que pegar um ônibus, porque eu não tenho dinheiro para pagar um Uber. A USP tem que pensar nessa coisa indigna que está acontecendo. E não é possível fazer esse tipo de expediente. Ok. Ok, ótimo. Obrigado. Eu gostaria de fazer um pedido para todas as partes, para a gente ficar naquele 1 minuto, 3 minutos. A gente disse que a lógica poderia ter tolerância e tal, mas as perguntas estão indo lá para 2 minutos e as respostas para também. E porque isso impede que outros se manifestem, porque a fila é grande, nós batemos o recorde aí de 120 pessoas online, 121 agora. Então, é uma questão de tentar dar espaço para que todos possam perguntar. Então, pediria assim, a atenção de vocês ao tempo, por favor. Obrigado. O próximo aqui na lista é o professor Hamilton Cabral. Hamilton, por favor. Obrigado, Bruno, professor Carlotti, professora Maria Arminda, parabéns pela candidatura. É um prazer estar aqui presente, conversando com vocês. Meu ponto é o seguinte, né? O senhor disse que a defasagem entre a inflação chega a 13%. O senhor não disse que seria esse aumento de 13%, mas existe uma equiparação salarial entre as 3 universidades. Caso isso não seja possível, a USP tem, né, um recurso possível para poder dar esse aumento, mas a Unesp e a Unicamp pode ser que não tenha. Como que a chapa vê isso e como ela poderia compensar de alguma forma essa desvalorização que está tendo aí no salário dos docentes? Obrigado. Hamilton, o que eu vejo nos relatórios do CRUESP, que as nossas universidades elas estão muito próximas em relação ao comprometimento da folha, porque a causa desse resultado fantástico que nós tivemos com baixar a folha de 70%, que ninguém esperava, foram externos também. Quer dizer, primeiro as universidades tomaram algumas posições, né? PIDV e tal. Depois nós tivemos a falta de contratação e a falta de reajuste por 2 anos, por causa da pandemia. E terceiro, uma inflação extremamente alta nesses 2 anos. Então, esses 2 fatores, o fator federal e o fator inflacionário, são os mesmos. Então, acometeu as universidades da mesma forma. Então, assim, o comprometimento da folha atualmente varia muito pouco entre as universidades. E, infelizmente, nós temos 2 grandes reitores, tanto na Unicamp quanto da Unesp, que eu tenho certeza, se a USP argumentar, se a USP colocar, nós vamos conseguir fazer um reajuste
junto com as duas co-irmãs, sem muito problema, tá? Então, eu acho que isso é um objetivo, isso depende de negociação, depende de conversa, depende de argumentação, mas eu não estou vendo muito problema diante da igualdade da nossa situação financeira, pelo menos é o que eu vejo nos relatórios do CRUESP. Agora, sempre a gente não pode esquecer que há uns anos atrás, aí, o professor Varran, ele tinha decidido dar um aumento de 3%, o nosso conselho universitário aprovou, e a USP deu aumento sem a Unesp, que na época ela não podia fazer esse aumento. Então, a Unesp, entre aspas, ficou devendo esse aumento. Agora, então, isso seria a última carta na manga, o último argumento, Hamilton, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir que as 3 universidades tenham esse comportamento, porque a situação me parece muito semelhante entre as 3. A vantagem de nós trabalharmos junto com o CRUESP, e se você olhar o documento de criação do CRUESP, é para unir, é para poder lutar junto, é para poder reivindicar junto. Eu acho que seria muito ruim nós utilizarmos o CRUESP como um mecanismo para nós sempre darmos o menor aumento possível entre as 3. Porque aí você desvirtua o CRUESP. O CRUESP ele foi feito para ajudar, para concatenar, para que as 3 universidades andem juntas, mas andem juntas com uma certa autonomia. Então, eu não estou prevendo esse tipo de problema, Milton. Se ele aparecer, aí nós podemos discutir e até pensar numa postura como o professor Varran teve. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir levar essa postura em conjunto com as nossas co-irmãs. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Agora o professor Fábio Florenzano, por favor. Obrigado, Bruno. Professor Carlotti, professora Maria Arminda, parabéns aí pela chapa. Eu vou tentar encaixar 2 questões que eu acho extremamente importantes numa mesma pergunta e também dentro de 1 minuto. A primeira é essa questão salarial, mas relativamente aos professores com 10 anos de USP ou menos. Isso vale para professores associados também, e até para titulares, por que não? Essa desvalorização, né, e toda essa perda de direitos ao longo do tempo, vocês devem saber, eu gostaria de ouvi-los sobre isso, causa um impacto ainda maior, né, em professores que estão no início de carreira. Gostaria de ouvir alguma coisa sobre propostas sobre isso, né? Isso impacta também o futuro da universidade, em relação à atração de talentos e as pessoas que vão estar aqui por mais 20, 30 anos. Então, não é só uma questão desse grupo em particular. Mas eu queria também ouvir alguma coisa de vocês sobre o que eu acho que é um pouco da origem desse problema, que é a representatividade dentro da USP. Concentração muito grande que existe do poder decisório e também da questão de canais de expressão nas mãos quase que exclusivamente de titulares, né? Então, nós aqui temos um grupo muito ativo e nós temos, como eu digo, uma testemunha no CO, né? Muitas vezes não consegue ser um representante, e sim uma testemunha de um grupo muito grande, e isso é pior ainda para os doutores, e assim vai. Vocês têm alguma proposta, não para tirar o poder de uma categoria ou outra, mas para equilibrar mais, até para que a USP consiga se escutar melhor, e não ficar restrita a um grupo pequeno com uma realidade particular dentro da universidade. Muito obrigado. Em relação a esses professores com menos de 10 anos, Fábio, é aquilo que eu comentei. Nós estamos perdendo direito. E é engraçado, a USP ela defende muito bem a sua autonomia e o nosso orçamento quando é USP. Mas quando ela tem que defender um professor, parece que nós temos um pouco de vergonha de ir na Assembleia e falar, olha, meus professores precisam ter tal, ou ele não pode perder tal situação. Então, acho que nós precisamos romper isso daí e, primeiro, parar de ter prejuízo. Então, nós temos pessoas formadas, especialistas no direito, nos direitos, nas FEAs nossas, para nós fazer, isso está escrito na nossa proposta, de criar uma comissão de professores para trabalhar com esses assuntos e nós evitarmos de acontecer alguma coisa. Eu vejo muita situação, Fábio, assim, olha,
já aconteceu, a lei foi aprovada e muitas vezes nós nem sabíamos que estava sendo discutido. Essa de 2020, que mudou a contagem da aposentadoria para quem entra de 2013 a 2013, eu te confesso que eu não sabia. Alguém comentou comigo, eu fui atrás e fui realmente ver que isso tinha acontecido. Então, ao invés de você receber a média dos 80%, você vai receber a média dos 100%, quer dizer, aqueles 20% com menor salário, e bem, a conta não é assim, porque você recebe 60%, mais 2% a cada ano, então você precisa ter 20 anos, e se você tiver azar de você morrer lá no início, a sua família fica totalmente desassistida, porque você não vai ter pensão, vai ter uma queda muito grande, e todo mundo conta, né? Quer dizer, as nossas famílias, nós sabemos que não somos eternos, né? Você precisa contar com essas eventualidades. Então, isso tudo está acontecendo e nós não temos nos preocupados. Obviamente, nós não vamos conseguir fazer uma coisa muito rápida agora em 20 anos, em 4 anos, talvez aprovar uma legislação, mas nós precisamos começar a pensar, discutir e colocar na pauta esses assuntos. Outro dia eu falei isso numa congregação e alguém comentou, não, mas você está contra a Constituição. Eu falei, não estou contra a Constituição. Eu preciso me preocupar, eu sei que eu não vou resolver o problema de uma aposentadoria futura agora, mas eu preciso estudar mecanismo que isso possa ser discutido. Quer dizer, eu não posso me conformar que esses 29% que nós atualmente utilizamos para o pagamento das aposentadorias não possa ser utilizado no futuro para compensação de quem vai aposentar no futuro em piores condições. Quer dizer, eu não posso assumir como uma verdade absoluta e falar, não, eu não vou atrás, eu não vou saber, isso não é comigo, isso daqui vai ser há 20, 30 anos, não é problema da minha gestão. Acho que isso é o que nós temos feito, nós precisamos mudar. Olha, problema do servidor e problema do servidor docente, se nós não tratarmos agora, no futuro nós vamos ter problema, nós não vamos atrair algum jovem. Vocês devem estar acompanhando as saídas de alguns docentes da universidade, ou para o exterior, ou para a iniciativa privada. Isso é muito ruim, Quer dizer, você fica aqui com uma pessoa investindo, são pessoas de ponta, são pessoas que estão fazendo o melhor para a nossa universidade, de repente a pessoa sai e eu só vejo a questão financeira para alguém sair para a iniciativa privada. Eu não acredito que tenha outra motivação do docente além do financeiro. Então, nós precisamos mudar a situação, nós não podemos ter vergonha de nos defender, nós não podemos ter vergonha de ser servidores públicos, de ter as nossas regras e ter o nosso modo de vida, porque senão pessoas para jogar contra tem muito, tá? Então nós precisamos pensar e fazer argumentos junto à sociedade, junto ao poder executivo, legislativo, que eles estão causando muito mal para a universidade, e eu não vejo essa discussão na sociedade. Quando essas leis são aprovadas, eu vejo muito pouco movimento, alguém na sociedade falando, bom, será que eu estou perdendo a USP por causa disso? Não, uma regalia que não pode, é isso mesmo. Então, é isso que eu vejo. Então, nós precisamos mudar essa situação, Fábio, porque se tudo isso terminasse, o nosso salário fosse altamente compensador, tudo bem, mas você sabe que não é isso que vai acontecer. Nós vamos perder isso e não vamos ganhar nada em relação ao salário. Em relação à representatividade, principalmente quando eu falo no CO, a minha preocupação é que o CO está sendo modificado por um outro órgão, que é a reunião de dirigentes, que está esvaziando as decisões do CO. E porque no CO você tem muito associado como representante de congregação também. Então, se você tivesse um grupo grande que realmente votasse e fizesse, eu acho que seria interessante. Agora, quando você cria um outro órgão, não é maldade, não estou dizendo que é maldade, só estou constatando o fato que quando chega no CO já está tudo resolvido, já tem uma aprovação total, o CO passa a somente homologar, aí eu acho complicado. Porque além do CO já ter um número maior de professores titulares, quando você leva para a reunião de dirigentes, você tira o representante da congregação,
você tira os alunos, você tira os servidores e tira a representação de categoria. Então, aí sim fica um grupo muito complicado de você entender que essa proposta realmente reflete todo o pensamento da universidade. Então, o nosso compromisso é resgatar o CO como órgão deliberativo e de discussão, e não levar para o CO alguma coisa já previamente acertada, que aí no CO você não consegue mudar se existe já esse acordo de aprovação. Então, o nosso compromisso é isso. Existem alguns pedidos de representação no CO, por exemplo, aumentar a presença dos museus. Eu acho interessante essa proposta, porque todo mundo que tem representatividade, tem 2, 3 órgãos, somente um representa. Então, isso eu acho que dá para nós conversarmos ainda nessa gestão e aumentar essa representação de quem é subrepresentado. Agora, se o CO funcionar como o CO mesmo, eu acho que a representação dos associados já vai melhorar muito, Fábio. Eu não tenho a conta, não sei se o Marcílio tem a conta, de quantos representantes de congregação são associados. Mas eu acho que não são poucos. Bem poucos. Poucos, você acha, Marcílio? Eu acho que sim, eu acho que a maioria é titular, né? Eu acho que uma maneira até de melhorar essa representação é fazer com que os das congregações não sejam só titulares, que haja um rodízio. Isso é uma conversa que a gente pode ter, né? Eu vejo aqui a Marli, que é representante no CO, né, Marli? Não sei se, pelo menos você ficou muito tempo lá. E não sei se nós temos outros colegas aqui no CO, mas eu acho que é uma forma da gente aumentar, Marcelo. Acho que tenho certeza que se nós fizermos um trabalho político, as congregações provavelmente vão aceitar essa indicação. A minha unidade é associado, né? O Calado, ele é professor associado e representa a congregação. Isso eu acho uma boa política. Só complementando, eu fui titular, agora eu sou suplente, mas o meu titular é titular, lá no CO. Então, o exemplo meu foi errado, Marli. Não, eu sou associada e era representante no CO, só que venceu o meu mandato e aí agora é um titular e eu sou suplente dela. Obrigado, Carlote. Obrigado, Marli. Eu estou com a mão levantada, eu estava na sequência, então eu vou fazer uma pergunta bastante objetiva e curta, mas incisiva. Aliás, até um pouco incisiva demais, mas fica o consolo de que eu farei a mesma para outra chapa. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Está aí o Marcílio que está gravando. Mas então... ele faz uma outra, Bruno, que ele já vai saber a resposta. Pô, você vai fazer antes aqui, faz uma mais difícil. Boa, vou pensar. Eu não sei, mas eu sei que você, Carlote, com certeza, eu conheço mais você, até porque nós somos da medicina, não conheço tanto a Maria Arminda, apesar de admirá-la bastante, mas a gente organizou um manifesto que ganhou a assinatura de 700 docentes, justamente pedindo que fosse voltada atrás a decisão do CADE e da Comissão de Avaliação Permanente do CADE com relação à progressão horizontal, e que fossem respeitadas as regras. Há poucos minutos eu ouvi você falando que o segredo de fazer bem é respeitar as regras, é jogar limpo, dizer o que é. Então, eu fiz uma conta. A conta é a seguinte: hoje é dia 25 de outubro. Daqui a 3 meses, vocês estão dentro como reitor e vice-reitor da USP, hipoteticamente. Eu tenho certeza absoluta que a total ignorância que foi dada ao nosso manifesto, à exceção de duas pessoas que nós mandamos a mensagem, porque eu copiei todo mundo, à exceção de 2 que responderam acusando o recebimento, quem de direito, a Comissão de Avaliação Permanente, não respondeu absolutamente se recebeu ou não, estão dizendo que vão avaliar todos os 600 e tantos recursos. A minha pergunta primeira para eles é por que não avaliaram antes? Mas se eles vão avaliar agora um a um,
isso vai demorar, com certeza, mais do que 3 meses. Então, a minha pergunta objetiva é essa. Professor Carlotti, professora Maria Arminda, dia 26 de janeiro de 2022, sem nenhuma resposta, considerando a postura de vocês, nós podemos considerar que as avaliações, de acordo com os critérios das comissões, ou seja, 700 indivíduos progrediram, e progrediram 600 e tanto, de 1 para 3, tudo isso vai ser considerado e essas pessoas vão ter o direito de receber tudo aquilo que as comissões avaliadoras lhes conferiram, inclusive retroativamente? Essa é a pergunta. Bruno, quem assume a CPA e a CP é o vice-reitor. O vice-reitor vai ter essa função, e a professora Maria Arminda vai ter essa função de dirigir a CPA e a comissão plenária. Então, certamente, você pode ter o compromisso da nossa chapa de fazermos com agilidade, com qualidade e com conversa o que nós vamos tomar a decisão. Eu não sei do dia 26 se é dia da semana, se é fim de semana, então eu não vou me prometer no 26, mas você pode ter certeza, em alguns dias nós vamos resolver isso, se até lá não tiver sido resolvido, Bruno, porque é um processo que eu já falei no começo, é um processo que eu diria, assim, para ser suave, um processo um pouco confuso e que não precisaria ter passado por tudo isso, né? Se você tivesse definido os critérios de A1 para 3 antes do começo do processo, ele já teria se resolvido. O grande problema que eu vejo é isso, quer dizer, no final, um dia antes do teu resultado, levanta-se a questão, bom, e agora? Quais vão ser os critérios de A1 para 3? Bom, e aí todo mundo ficou sem muita arma para resolver isso daí em 1, 2 dias, esse critério. E acho que poderia ter sido, ao invés de fazer em forma de recurso, eu acho que poderia ser feito em termos de avaliação. Olha, todo mundo passou para 2, e esses 700 aqui eu vou avaliar dentro de tal prazo e eu dou a resposta. Como se fez em forma de recurso, isso eu acho complicado, porque dos 700, 500 e poucos pediram recurso. E esses 200 e poucos que não pediram recurso, será que eles também não deveriam ser analisados, e todos os 700, e não só os 500 e pouco? Então, isso, eu não sei o que é possível reverter, Bruno, mas você pode ter certeza que nós vamos ser ágeis e todo mundo vai saber o que nós estamos fazendo. Nós vamos discutir, a CP vai funcionar, a CAD vai funcionar, e nós não vamos resolver nada ad referendo. Você pode ter... Isso é um compromisso mesmo. Bom, eu faço minhas as palavras do Carlotti e queria dizer para vocês, o telefone, que, na verdade, nada será decidido sem uma ampla conversa. E eu acho, Bruno, que você tem toda a razão. Como é que é possível examinar 700 recursos com agilidade? Essa é a grande pergunta. Então, o nosso compromisso, o Carlotti já afirmou, e eu estou de pleno acordo. Obrigado. Só para alguém colocou aqui que dia 26 de janeiro é quarta-feira. Então pode, Bruno. Pode ser que 26 a gente resolve, então. O próximo é professor Leonardo Regis Leira Pereira. Não sei se eu pronunciei correto. Leonardo, seu microfone está fechado, Leonardo. Ou pelo menos, está fechado. Estava desconectado, agora está funcionando? Obrigado. Bruno, falou certo o nome. Acertou em cima. Obrigado, professor Carlotti, pela sua presença, professora Maria Arminda, por estar aqui, essa disponibilidade de poder conversar com a gente. Não posso deixar de agradecer ao professor Marcílio, que é o nosso representante, testemunha do CEOR, é o nosso único representante, está sempre realmente aí
motivando os associados, mantendo informado. Obrigado, professor Marcílio, pela sua E apanhando apresentação. de todos os lados, viu? Não tem problema, professor, isso faz parte. Isso faz parte da nossa vida. A minha pergunta, professor Carlotti, eu gostaria de voltar ao tema da questão dos docentes, mas sair um pouco da questão do salário. Acho que todos aqui já perceberam que o salário realmente é importante para a manutenção dos professores, mas aí eu vou fazer aquela história, né, que nem só de salário diretamente vive o homem, nós temos outras necessidades dentro da USP que eu acho que são importantes serem discutidas nesse momento. Uma delas, com essa pandemia, é a questão da saúde mental. A gente não pode virar as costas para a questão da saúde mental, né, dos estudantes, e também nós, né, sempre a gente pensa primeiro nos estudantes, mas nós, professores, também temos problemas aí com a saúde mental por causa da pandemia. Nós temos outras atribuições, que seria, por exemplo, além do salário, tem o complemento, né, do VA, do VR, que são renda importante para nós também. Mas eu queria ir para outro campo, que seria a questão do plano de saúde. Eu sou aqui do campus Ribeirão Preto, eu sei que o senhor também é aqui do campus Ribeirão Preto. O nosso serviço de assistência médica no campus Ribeirão Preto é horrível, né? Horrível, acho que o senhor sabe disso daí melhor do que todo mundo. A operadora que toma conta aqui, inclusive, é uma das operadoras que foi citada na CPI e está sendo avaliada. A gente sabe que o acesso à saúde é ruim. Então, quando a gente pensa numa carreira docente, onde, principalmente os iniciantes, tá? Eu já estou há 20 anos aqui, a gente já vai se virando, agora não tem como voltar atrás mais. Mas, principalmente os que estão iniciando na carreira, a gente pensa um salário reduzido, né? Tem o vale alimentação, tem o vale refeição, mas, ao mesmo tempo, um plano de saúde ruim, onde ele precisa, se ele quiser ter um pouco mais de conforto para a família, ele tem que investir uma boa parte do salário dele para um plano de saúde bom, né? Então, acho que tudo isso, professor Carlotti, é uma soma de fatores que pode motivar ou até mesmo tentar evitar ou reduzir a famosa perda de cérebros que a gente tanto comenta atualmente. Então, eu queria saber qual seria a chapa, né, as ações da chapa em relação a isso. Acho que a parte do salário o senhor já explicitou bem, por causa do tempo, não vamos ficar voltando, né, mas para manter esse docente, como que pode ser feito isso em relação à assistência à saúde dele? E aí vai englobar a questão da saúde mental, não tem jeito, porque se eu tenho um plano de saúde bom, eu posso me cuidar de todas as maneiras, né? Saúde mental, física, psicológica, tudo aquilo que eu preciso. Então, acho que essa que é a minha pergunta, em relação mais voltada a essa permanência por causa da questão da saúde, do acesso à saúde dos nossos docentes. Leonardo, em relação à saúde mental, eu acho que nós precisamos ter na universidade... Eu não estou fugindo da pergunta, não chego lá, mas em relação à saúde mental... Eu acho que nós temos que ter um projeto responsável, um projeto profissional para trabalhar a saúde mental, tanto na profilaxia quanto no atendimento e diagnóstico inicial, tá? Eu acho que se você trabalhar com profilaxia, e nós estamos acostumados a isso na medicina, você diminui muito o que você vai precisar fazer a parte curativa. E nós não temos uma abordagem completa em relação à profilaxia da saúde mental para professor, para servidor e para alunos também. Então, o sistema é muito fragmentado, cada um tem uma forma. Por exemplo, em São Carlos, não sei se tem alguém aqui do campo de São Carlos, o serviço é feito por algumas profissionais da UFSCar, que fazem alguma assessoria, porque tem uma professora da UFSCar que faz uma colaboração com a USP, e nós temos a saúde mental. Em São Paulo tem um escritório de saúde mental que não dá conta do atendimento de todo mundo. Em Ribeirão o esquema é diferente. Tem unidade que tem unidade que não tem. Então nós precisamos ter um conjunto de profissionais realmente contratados pela universidade, com interação com os nossos serviços, tanto de psicologia quanto de medicina, para que nós possamos ter um plano de saúde mental para a nossa universidade. Quando você faz um benchmarking aí, procura em outras universidades, isso já existe, eles estão na nossa frente,
principalmente universidades internacionais. Então, se nós diminuirmos aí 50% com ações preventivas, você vai ficar com um número muito menor para ação curativa. E esse é o nosso Serviço Único de Saúde, fazer prevenção, atendimento primário e conexão com outros serviços de saúde. Então, nós queremos mudar isso daí e queremos fazer. Bom, o que eu sei de plano de saúde, Leonardo, nós temos 2 sistemas. Nós temos um que era gerenciado pela FUSP, né? Depois saiu da FUSP, acho que é o Bradesco, que é a instituição, e tem uma outra empresa agora tomando conta desse plano, e aí é universal, né, para todo mundo. E nós temos nos campi do interior esses convênios, tipo Ribeirão, São Carlos, que eles têm uma medicina de grupo, né, era o São Francisco, agora é a Apvida, acho que é isso que você citou na CPI, que é um plano relativamente barato, só que não resolve. Quer dizer, então, o que a universidade está utilizando nesse plano, não vou utilizar uma palavra muito forte, mas ela não tem toda a necessidade, não tem todo o efeito que a gente poderia ter. Então, eu acho que o ideal seria nós termos alguma coisa em conjunto, tá? Um plano administrado tanto pelos professores, com a universidade colocando um valor também, e aí você poderia diminuir o valor que o professor investe e seria viável para a universidade. Se nós tivermos um plano, eu já fiz essas contas, se você colocar um plano razoável para todo mundo só com dinheiro da universidade, você vai chegar a 250 milhões fácil. Então, isso é o que nós investimos na saúde, na permanência estudantil. Então, eu acho que seria muito pouco provável que a USP consiga colocar um plano top para todos os servidores, docentes e não docentes. Agora, uma cogestão, eu acho que é interessante. Uma outra coisa que ajuda muito quando nós vamos fazer negociação em relação a plano de saúde é quando você tem um grupo muito grande de pessoas, você acaba tendo condições melhores de negociação do que você negocia sozinho. Então, eu acho que nós temos que recuperar essa preocupação da universidade com o plano de saúde. Precisamos conversar mais, eu não tenho uma solução mágica, mas eu imagino que se a universidade e o servidor participarem do plano, a universidade negociar esse plano, nós podemos ter um plano razoável, tanto para a universidade, quando eu digo servidor, é para o docente e o não docente, e que todo mundo saia ganhando. Agora, não é simples, Leonardo, não é simples. Eu já estou aqui na universidade há vários anos, provavelmente vocês já escutaram também, que o professor fulano está fazendo um plano, professor fulano, da época do professor Rodas, eu escuto que alguém está fazendo um plano de saúde e ele nunca foi implementado. Então, eu imagino que não seja tão simples assim, mas precisa ser feito com à vista de todo mundo, saber o que está acontecendo, negociar, e nós temos pessoas capacitadas para isso, tanto do ponto de vista de médicos quanto os nossos economistas. Eu acho que dá para a gente fazer uma negociação e esclarecer pontos, custos e etc. Mas eu concordo que não é uma coisa muito simples, não, Leonardo. Obrigado, professor Carlotti. Eu só vou ler algumas mensagens aqui. Eu poderia interromper, Bruno, um pouquinho? Pode, claro, professor. É o seguinte, por isso que eu abaixei a mão, subi a mão que abaixei, porque eu vou ter que sair, porque eu tenho uma reunião com professoras ligadas à temática de gênero, das 6 às 8 da noite agora. Mas, antes de sair, eu queria, para não deixar o Bruno sem resposta, que eu não respondi direito, porque é tanta coisa que eu faço aqui ao mesmo tempo, telefone tocando, e nós estamos nessa atividade desde as 9 da manhã, né, Carlotti, hoje. E eu queria dizer o seguinte, é claro que a administração ela pode rever seus atos e anular decisões. Isso pode acontecer. Por exemplo, eu sei que é possível, no caso dos professores que solicitaram a passagem de 1 para 3
e que não foram contemplados, é possível uma decisão dessa e começar imediatamente com normativa fixada a avaliação, ou pode fazer de outra maneira. Isso tem que ser conversado. Mas a universidade pode fazer isso. A última coisa sobre plano de saúde, eu tenho o plano do Bradesco, que era da FUSP, eles passaram para a Qualicorp. Um ano e tanto atrás, 2 anos, não sei direito. E piorou muito, porque não é que o serviço tenha piorado muito, mas o desconto na folha é altíssimo, aumentou demais. É isso que eu quero dizer. E eu já liguei várias vezes para a FUSP, enfim, eles disseram que era a saída, e eu não acredito que a Qualicorp seja... Ela é uma empresa, a mais importante empresa de administração de planos de saúde, então, naturalmente, aumentar a mensalidade é parte dela, e você ainda recebe assim... negociamos um pequeno aumento ou não aumentar, eu acho isso tudo muito estranho. Marcílio, muito obrigada, desculpe, porque as professoras estão me esperando, e aí eu vou conversar lá com elas também. Obrigado, Arminda. Então tá. Obrigada, estou às ordens. Tchau. Tá. Para os que estão ainda presentes aqui, ainda não estão presentes, só para, e não ouviram no começo, a nossa reunião termina às 18h30, daqui a 30 minutos, tá? Até para os professores poderem descansar também. Então, vamos para a próxima, Bruno? Vamos, eu só queria pedir para a professora Maria Arminda mandar mais de 100 abraços de todo mundo que está aqui e avisar para as professoras que isso aqui está sendo gravado. Então, esses eleitores que não estão aqui vão poder assistir isso depois, porque isso vai ficar gravado. Então, se a senhora puder divulgar isso, eu agradeço. Nós agradecemos. Eu falo, claro que eu vou falar. Só vou pegar um copo de água, mais uma água e entrar imediatamente na reunião. Tá bom. Eu vou ler aqui... Obrigada. Eu vou ler aqui, tem várias pessoas pedindo desculpa, dando parabéns para a reunião e tendo que sair. Existem algumas com relação à questão específica da saúde, alguém se queixando exatamente disso do que a professora Maria Arminda falou, o Wagner Camilo falou que a mudança da administração do Bradesco para a Qualicorp pela atual reitoria foi um desastre, as correções de valor são absurdas, os de São Paulo, a USP e o campus de São Paulo nem tem plano de saúde, e, finalmente, algumas críticas com relação à decisão monocrática do presidente da CP em desrespeito às decisões das comissões avaliadoras. Agora, na sequência, para falar aqui, com a mão levantada, Roberto Delalio Dias da Costa. Roberto, por favor. Boa noite a todos, boa noite, professor Carlotti. Agradeço pela sua gentileza de estar aqui conversando com a gente. Vários colegas já levantaram questões de extrema importância a respeito da carreira docente em seus vários aspectos. Eu voltei os meus olhos para o outro lado. Eu queria falar um pouquinho do patrimônio físico. A USP tem um imenso patrimônio físico, de imenso valor, tanto histórico quanto valor venal. Em alguns aspectos, por exemplo, o Museu do Ipiranga está sendo reformado e todo mundo espera que em setembro do ano que vem, ele esteja pronto e lindo para a comemoração do bicentenário da independência. Mas não é o caso de todo o nosso patrimônio. Em muitos casos, o patrimônio está dilapidado, está velho, está sem manutenção. Eu vou tomar a liberdade de mencionar um que me é caro. Eu sou professor do Departamento de Astronomia, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. O Parque Cientec, que era a antiga sede do IAG lá na Água Funda, e faz parte do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que é um lugar que tem importância histórica e é uma das maiores áreas verdes de São Paulo, talvez a maior, do município de São Paulo, está
dilapidado, está meio abandonado, está esquecido. Tem algumas construções paradas dentro do campus aqui do Butantã, tem aquela área grande lá perto da veterinária, que está semi-construída, semi-acabada. Gostaria de saber do senhor, professor Carlotti, se o senhor vê que tem espaço físico para recuperação, tem espaço para recuperação, espaço financeiro, espaço político, recursos humanos, para abordar essa questão do patrimônio físico, da conservação do patrimônio físico. Gostaria de saber qual é a sua visão sobre essa questão. Uma obra parada, Roberto, uma obra inacabada, acho que é o pior investimento que pode ter, né? Então, nós escrevemos no nosso compromisso que as obras paradas nós tentaríamos reajustar, tentaríamos voltar, e aí eu estava me referindo principalmente à Praça dos Museus. Quer dizer, nós temos o Museu do MAI, que ele já está, assim, bem adiantado, né? Nós temos o Museu de Zoologia, que está na fundação, e nós temos a parte de exposição que não foi iniciada. O custo de uma comissão que analisou, já tem alguns anos para terminar a obra, seriam 300 milhões. Então, assim, o que eu me comprometi a eles, eu não sei se eu consigo terminar em 4 anos essa obra, mas o que nós vamos fazer é dividir o orçamento em 4 e anualmente nós vamos colocar esses valores para nós tentarmos terminar. Nessa avaliação dos 300 milhões, o tempo de obra previsto eram 7 anos. Então, por isso que eu não estou me comprometendo a terminar, fazer uma promessa eleitoreira, mas que nós vamos retornar, assim como a urbanização de toda aquela área, porque ali você tem a veterinária, você tem o HU, você tem várias unidades próximas ali, mesmo o ICB, e precisa reativar toda aquela área em volta, senão ela fica abandonada, vai deteriorando, você vai perdendo, assim como a área, o centro de convenções, o centro de exposição. Eu sei que o professor Varran tentou algumas vezes colocar a iniciativa privada para trabalhar junto naquele centro, e acho que foram alguns editais, eu não sei por que não houve interesse, mas se não houver interesse de um centro de convenções, nós precisamos transformar em algum centro que seja útil para a universidade. Um centro didático, um centro de vivência, eu não sei, mas o que não pode ficar é parado um prédio que me disseram que é lindo, eu nunca entrei lá, mas precisa ser terminado, tanto o centro de convenções quanto a Praça dos Museus. Então, o centro de convenções já está bem adiantado, dá para a gente colocar um esforço e terminar, e a Praça dos Museus nós reativarmos. Uma coisa interessante, quando eu fui visitar os 2 museus, o Museu de Zoologia e o MAI, eles estão agora muito mais propensos a fazer uma união. Eu vou usar um termo aqui, eles vão ficar bravos, mas um museu do tipo Museu de História Natural, mas não é isso, não é esse nome que eles querem, mas existe uma tendência a você fazer uma adesão desses 2 museus para fazerem atividade. E vai ficar muito mais fácil nós administrarmos se tiver um instituto só trabalhando num único museu. E talvez também o setor de plantas do IB, parece que existe um certo acordo para também ser transferido para essa área, mas nós vamos reativar. O Parque Cientec, Roberto, eu conheço só quando eu fui na Feira das Profissões, lembra? Há uns 3 anos, talvez, quando ainda não tinha pandemia, então eu consegui ir lá. Mas como tinha toda a Feira de Profissões, não deu para eu ter uma ideia do que ao real, sem todo o aparato que tinha construído lá. Então, eu não sei, não posso te prometer o Parque Cientec, porque eu não conheço a realidade, não saberia te dizer o investimento que precisaria ser feito para recuperar. Agora, eu sou um cara que gosta muito de tudo arrumado, Roberto. Para quem trabalhou comigo aqui na CPG, eu reformava jardim, eu arrumava, eu pintava a casa, eu detesto lugar mal arrumado. Então, pode ter certeza que, como reitor, eu vou fazer o máximo que nós conseguimos para deixar a USP, que nós tenhamos orgulho, né? Eu agradeço a sua resposta. Só como informação, o Parque Cientec são mais de 100 hectares de mata nativa. Bom, a Marília já ficou brava aqui, porque história natural não é para falar nem como forma de expressão. Então,
eu retiro o História Natural e mantenho o Museu de Zoologia e o MAI. Desculpa, Marília, não fica brava comigo, não, mas eu não tinha outra palavra a utilizar. Eu tenho uma... obrigado, professor Carlotti. O Andrés, que lhe mandou um abraço, Andrés Eduardo Aguirre Antunes, ele já mencionou aqui no lado, falando, imagino que o Andrés seja de Ribeirão Preto, o Escritório de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação, já acolhemos 1.235 estudantes desde 2018, cada um com 3 consultas de acolhimento e orientação, somam 3.675 atendimentos, acolhemos alunos do campo e do interior também. Aqui em São Paulo, o Grapal faz um trabalho parecido, mas me desculpem, mas eu estava entendendo que nós estamos falando de saúde mental dos docentes. Nós estamos discutindo o que você estava se referindo anteriormente, era dos docentes. Eu me refiro aos 3 grupos. Tá bom. Docentes, servidores e alunos. Se a gente fizer uma conta relativamente simples, eu não sei se tem alguém aqui da área de psicologia, mas é estimado que pelo menos 10%... o André está aqui. Que 10% da população, eventualmente, pode ter algum problema de saúde mental. Tá? Então, se nós temos na USP cerca de 90 mil alunos, então é estimado que 9 mil alunos têm algum problema dessa área, e 600 professores e 1.300 servidores. Então, o volume a ser atendido é muito grande. Por isso, eu acho que uma estrutura centralizada no sentido de organizar, não no sentido que todo mundo vai ser atendido em São Paulo no escritório. E tem que ser uma estrutura que tenha uma certa capilaridade, porque é muito difícil alguém do campus de São Carlos ir para Ribeirão, do campo de Ribeirão ir para Pirassununga. Então, tem que ser uma estrutura bem pensada, profissional. Então, o que o Andrés tem feito é altamente elogiável, mas ele precisa de mais pernas para poder fazer um trabalho que atenda uma população maior, que é a nossa necessidade, né? Obrigado, professor Carlotti. Tem uma pergunta da Regina Célia Fiorati. Professor Carlotti, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Peço desculpas por ser uma questão delicada. As últimas gestões reitorais e os sindicatos, ADUSP, Sintusp e DCE, têm mantido relações tensas. Gostaria de lhe perguntar se eleitos como você pensam em se relacionar com os sindicatos? Regina, eu já fiz reunião com o DCE, já existe uma reunião, agendada com a DUSP, e vamos procurar o Sintusp, tá? Então, isso é um compromisso pré-eleitoral que, se reeleitos, nós queremos manter, porque, obviamente, quando você lida na universidade, você tem que lidar com posições diferentes, com posições que discordam do seu posicionamento, posições que sejam favoráveis ao seu posicionamento. Então, você não pode conversar somente com aquilo que soa bem para o seu ouvido, porque senão você fica muito fechado e você vai ter pessoas ao seu lado que só vão falar aquilo que você quer ouvir. Eu acho que isso é o maior problema quando você tem cargo diretivo, quando você tem cargo, principalmente do reitor da USP, que tem um poder da caneta muito grande, muito grande. É difícil você imaginar, em uma outra situação, alguém que tenha tanto poder quanto um reitor, diferente do governador. Você tem uma assembleia, você tem um judiciário. Na universidade, o reitor, ele é o judiciário, é o legislativo, é o executivo. Então, você precisa tomar muito cuidado e ter uma interlocução com todo mundo na universidade, inclusive para ouvir aquilo que é discordante de uma eventual política sua. Então, como candidato, nós já estamos procurando, eu já tive várias reuniões com o DCE, inclusive com representatividade docente aqui discente, aliás, tanto no interior quanto na capital, a APG também. Então, é isso que nós temos procurado fazer. E essa disposição de diálogo não pode ser uma disposição só de um discurso, né? Tem que ser uma disposição de realmente fazer essa interlocução. Então, nós vamos fazer, sim, eu não lembro, acho que é dia 4 que está marcado com
com a DUSP, dia 3 ou dia 4, mas nós teremos essa interlocução, sim, com o DCE, já tivemos, com a DUSP, e só está faltando agendar com o Sintusp. Obrigado, professor Carlotti. Pessoal, como o professor Marcílio tinha dito antes, nosso tempo é até às 18h30, então tem mais 2 pessoas inscritas, Flávio Teixeira da Silva e Luiz Cláudio Lopes Correia da Silva. Ao longo da fala do professor Flávio e da resposta do professor Carlotti, eu vou fechar as inscrições aqui para a gente respeitar o tempo e o cansaço também do professor Carlotti. Flávio, a palavra é sua. Professor Bruno, eu quero voltar à sua questão, né? Veja só, quando o projeto acadêmico das unidades foi elaborado, ele foi elaborado pensando na avaliação dos docentes. E como o brasileiro tem memória curta, parece que isso foi esquecido. O que aconteceu no processo de progressão horizontal é que isso ficou um pouco meio esquecido, né? Quer dizer, por que não se respeitar os projetos acadêmicos das unidades? Quer dizer, agora a comissão permanente vai criar novos critérios para avaliar novamente o que já foi avaliado nas unidades. Quer dizer, se a gente respeita o projeto acadêmico, que foi criado por esse fim, eu acho que a gente resolve esse problema da progressão horizontal de forma facilitada. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou fazendo a minha manifestação novamente. Eu vejo, Flávio, que teriam 2 critérios para a gente utilizar nessa progressão. Uma seria aquela nota, né? Então, 4 são 2 níveis, nota 5 é acima de 2 níveis, então teria o perfil de titular. Então, teria as formas para você estabelecer, antes do início do processo, deixar muito claro para as unidades, olha, a excepcionalidade de 2 níveis, a pessoa precisa ter uma nota, sei lá, vou chutar um valor, acima de 4,1, acima de 4,5, acima de alguma coisa, estar compatível com o perfil de titular indicado pelo departamento. Se você tivesse tomado essa decisão da CP, você pararia toda essa discussão que está feita e todo mundo já teria resolvido o problema. Eu insisto, o problema foi isso, que quando chegou no momento de fazer a avaliação pela CP, aí foi se identificar que não estavam estabelecidos parâmetros. Esse acho que foi o grande problema. Então, se tivesse definido, por exemplo, eu acho que se você fala que a nota 4 é acima de 2 níveis e a nota 5 é acima de 2, né? Pelo que eu me lembro dos documentos, se você estabelecer 4, alguma coisa, já é acima de 2, certo? Então, você poderia definir isso e as congregações teriam mais certeza das aprovações e não teria interrupção do processo. Então, assim, se você define antes o critério, é fácil das pessoas entenderem depois. O problema é que existia uma definição, que deveria ter havido uma definição da CP lá no começo do processo e acabou deixando para fazer depois do final da avaliação. E aí o ruído normalmente acontece, né? Se me permite uma parte, professor Carlotti, Flávio. Se a gente for usar esse critério das notas lá, que foi instituído no meio do processo, né, isso vai causar distorções também, como causou, por exemplo, na nossa unidade. Mas agora a nota já tem, né, Flávio? A nota está lá, eu não sei como fazer para não levar a conta. Poderia ter sido feito o que você está falando, desde o começo, falar, olha, tem que seguir o projeto do acadêmico do departamento e ponto. Uhum. Mas isso não foi feito. Acho que o Marcílio... Não é nem do departamento. Eu teria uma parte a fazer, se me permite. Professor Marcílio. De dizer que, nesse caso, estatutariamente, a definição desses critérios chamados de excepcionalidade não cabe à CADE. Então, a CADE não estava de mãos atadas nesse sentido e caberia mesmo à CPA ter definido isso e, por não ter definido, o processo se tornou mais caótico. É isso mesmo.
Professor Luiz Cláudio Lopes Correia da Silva, por favor. Boa tarde. Fico muito contente de estar presenciando essa discussão. Acho que ela foi... já teve na congregação da minha unidade, infelizmente eu não pude participar, eu estava numa outra reunião, e, assim, pelo que eu ouvi, pelo que eu pude perceber, essa aqui fica mais dinâmica, né? Ela fica mais dinâmica, mais interessante, mais abrangente, porque temos docentes de todas as unidades. A minha prioridade, até na pergunta, era com relação às estruturas físicas mesmo, né, da universidade, principalmente essas construções inacabadas, até porque eu sou da veterinária, então todo dia eu vejo o centro de convenções ali na minha frente, né, diariamente, todo dia, mais de uma vez por dia, eu vejo o centro de convenções. E dá um aperto no coração de não ver aquilo lá funcionando. Né? Então, aí eu vou aproveitar e fazer uma outra que é relativa à contratação de técnicos, né? Porque a gente tem uma sensação de que, assim, se fala muito em contratação docente, parece que é realmente a priorização, a contratação docente, quase que esquecendo um pouco a perda que a gente teve de técnicos. Então, assim, na minha unidade, eu acho que em muitas deve acontecer a mesma coisa, até porque a gente tem uma quantidade muito grande de laboratórios e serviços, né, serviços para a comunidade, e que eles dependem totalmente dessa participação de técnicos, né? A gente não pode fazer isso só com pós-graduandos ou com docentes. E a gente sofreu muito, né? Então, assim, sem querer discutir a questão do PIDV, né, que foi uma ferramenta que foi necessária, não sei se foi a melhor forma de execução, mas, assim, repor docente para a gente não é suficiente. Então, a gente sabe que tem que ter uma prioridade também, mas eu não sei se existe como, para todas as unidades, ou para a universidade como um todo, se priorizar mais docente do que técnico, porque pode ser que em muitas situações a gente tenha mais deficiência de técnico do que de docente. Então, Luiz, o que eu estou propondo é que todos esses números sejam discutidos pela CA, pela COP, pelo Conselho Universitário, porque a somatória é finita, certo? Nós temos um orçamento. Agora, como distribuir esse orçamento depende de nós. E eu acho que o reitor apresentando uma postura assim do que eu acho, do que eu faço, eu acho que não resolve. Nós temos que escutar todo mundo e ter essa sensibilidade que você está dizendo. Nas minhas visitas nas unidades, o que me parece até agora é que nós temos uma preferência por um maior número de docentes, mas também que técnicos são necessários. Mas se alguém pudesse escolher, a impressão que eu tenho no que eu conversei até agora, que eles colocam a preocupação de reposição docente. O cálculo da reposição docente é mais fácil de nós fazermos, porque nós temos números históricos, né? Então, 6.200 foi o máximo, nós estamos com 5.700, um pouquinho menos. Então, se nós repusermos 500, 600, nós chegamos no número histórico. Para servidor, nós não vamos poder utilizar o número pré-PIDV, porque nós contrataríamos 3, 4 mil servidores e aí o orçamento não conseguiria. Então, a impressão que eu tenho é que nós vamos ter que utilizar um número abaixo desse dado histórico, tá? Mas não pode ser o número atual. E aí, também, saber qual técnico nós queremos. Quer dizer, nós queremos técnico superior, nós queremos médio, nós queremos básico. Então, isso é que vai depender de uma conversa muito grande com os diretores, sentados todo mundo junto, para nós definirmos. Nós vamos ter o custo de tudo isso, nós vamos ter o nosso orçamento e a viabilidade de contratações. Eu acho que o ruim é você sair um número mágico, Luiz. Olha, eu vou contratar 400, 500, 600, sem essa discussão com as unidades, com os diretores. Agora, isso não precisa ficar discutindo um mês, entendeu? Todo mundo sabe as necessidades, logo no começo da gestão você faz essa discussão e em fevereiro ou março nós já estamos fazendo esse tipo de atividade. Tá? Então, a discussão não é protelar o que vai acontecendo,
mas é fazer com maior chance de você acertar aquilo que as unidades estão querendo. Mas a minha percepção até agora, eu colocaria docente em primeiro e servidores em segundo, mas é só uma percepção de campanha, assim, não é uma reunião do reitor com todos os diretores, com todo mundo, para tentar entender melhor esses números. A unidade não poderia ter uma participação mais ativa na definição para a própria unidade, né? Sim, não, digo, quando eu chamo diretor, é isso, o diretor vai ter que ouvir a sua comunidade e vai ter que fazer uma reunião geral qual é a posição da unidade dele, se ele... o quanto de reposição docente ele tem, quanto de reposição de técnico, e aí nós chegamos no número. Eu sei que é complexo, Luiz, mas eu não acho complicado nós fazermos essa discussão. O que eu acho ruim é, centralmente, um poder divino resolver o quanto que cada um precisa e tomar uma decisão sem escutar. Isso eu acho ruim. Todo esse conhecimento excessivo, eu acho que gera erro. Obrigado, professor Carlotti. Obrigado. O Fábio Florenzano nos facultou o direito de deixar para uma segunda oportunidade a pergunta dele. Tem muita gente saindo e nós temos aqui 4 minutos para finalizar, então eu queria passar a bola de volta, a palavra para o Marcílio, para encerrar, convidar todo mundo para a próxima e depois o professor Carlotti para fechar a participação dele e as últimas palavras. Marcílio. Bom, eu queria agradecer ao professor Carlotti, à professora Maria Arminda também por aceitar o nosso convite, né? Mas queria agradecer muitíssimo também, além do Bruno pela ajuda na organização, mas eu queria agradecer muitíssimo também a todos os docentes. Nós tivemos 120 docentes escutando grande parte da reunião, e isso, assim, não só representa um interesse dos docentes, mas, assim, uma posição de querer ajudar a universidade, né? Porque eu acho que é aí que se encontra a decisão do voto, encontrar nos programas e nos candidatos a programa e aqueles candidatos que melhor vão ajudar a USP a enfrentar os seus problemas que ela vai ter nos próximos 4 anos, né? Então, nesse sentido, como eu disse, já convidei 2 vezes a outra chapa, me perdoem, mas talvez eu não vá convidar novamente, estou esperando uma resposta agora, né? E vou passar para vocês no e-mail o link dessa reunião, da gravação da reunião, que vocês podem distribuir entre os colegas aí. Então, professor Carlotti, muito obrigado por tudo, e o senhor, então, tem a palavra aí para uma despedida geral, e eu deixo aqui, então, um grande abraço para todos aí. Obrigado. Bom, Marcelo, eu só tenho que agradecer você e pelo Bruno, pela organização, o Bruno pelo rigor no acompanhamento das perguntas e respostas. Eu acho que foi muito bom, somente escutando, somente conversando, somente explicando, que nós conseguimos avançar nessa universidade. Acho que é isso a minha proposição, essa é a minha disposição dentro de uma eventual reitoria. É assim que eu me comportei como pró-reitor, de conversar, de escutar, tentar buscar soluções. Obviamente, algumas coisas você vai errar, não tem como você acertar tudo, mas se você tiver o máximo de informação, a possibilidade de erro, eu acredito que seja menor. Então, é isso que eu tenho me pautado na condução de assuntos públicos, e eu acho que isso é o que eu vou fazer, eventualmente, numa gestão. Então, agradeço a todos, agradeço a vocês, e conto com o apoio de vocês também no momento da votação, que seria muito bom eu ter apoio dos professores associados, porque eu acho que é uma classe extremamente importante. Eu só deixei de ser associado em 2014, então eu me sinto parte desse grupo também, Marcílio. Então, super obrigado a você e o Bruno, boa noite a todos, que nós tenhamos uma excelente final de eleição e depois que nós possamos nos encontrar no dia 25, Bruno, para a gente poder assinar o papel no dia 26. Um abraço.
Tchau, gente. Um abração para todo mundo. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais.